pode assentar. Quero convidar vocês a abrir a Sagrada Escritura no livro de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 15. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. A famosa parábola da grande ceia. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcos André, pastoreio a primeira Igreja Batista, é bom frisar isso, né? Renovada, em Vila Era, pai do Arthur e da Júlia. Eu chamei a Júlia hoje para vir, né? A Júlia tem 8 aninhos, né? Eu falei, filha, papai vai pregar hoje em outra igreja, vamos lá comigo? Eu vou para a minha igreja, pai. Eu falei, tá bom. O outro está com 13, completa agora dia 28, 14 anos, né? E eu falei, vamos lá com o pai? Ô pai, eu guardo a minha igreja. Gente, é tão gostoso isso, né? Eu falei, isso aí, continua assim. E devem, o culto começa às 19, já está no culto lá. E a minha esposa, ela lidera o Ministério Infantil. Terça-feira tem a Semana da Colheita, começa, né? É uma semana que a gente faz uma vez no ano para ganhar almas, para ganhar vidas, onde eu oriento cada membro da igreja orar por 5 vidas que ainda não são crentes, seja alguém que já afastou ou que nunca foi, jejuar e ir até elas, né? Falar para elas, estamos orando por vocês, estamos jejuando por vocês, e também estou te convidando para estar a partir de terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, nesses dias, lá na igreja. E por essa correria, as crianças estão se preparando para se apresentar também, porque criança não é a igreja do amanhã, tá, gente? É normal a gente falar isso, né? Criança é a igreja do hoje, do agora. Eu tenho criança lá na igreja que elas ganharam os pais para Jesus. Não foi adulto, não foi pastor, foi elas. E quando o pai entregou a vida para Jesus, ela foi a que mais chorou. Aí tu pensa, ela não entende. Não entende? Quem não entende é você, querido. Ela falou assim, que bênção, o pai abraçou o pai, chorou, e o pai está lá. Graças a Deus, batizou bem, firme, e ele mesmo fala, essa criança, essa menina Thalia, eu passei uma vergonha, fiquei sem graça, aniversário dela, ele ainda não era em Jesus, né, posicionado em Jesus. E aí, o primeiro pedaço de bolo vai para quem? Para quem é mais importante, né? Normal, natural lá. Aí a mãe fala, teu primeiro pedaço de bolo vai para quem? Achando que é para ela, normal, né? Para o pastor Marcos. Aí eu, ai meu Deus do céu, e agora? Aí ele, filha, eu sou teu pai. Não é meu não, pai? Não é meu não, filho? Aí ela fala, não, é para o pastor Marcos. Aí ela foi me dar um pedaço de bolo, eu não tinha onde botar a cara, abracei ela, falei, aí, vem cá, eu compartilho contigo. Ele ficou quase 2 meses sem ir na igreja, ele visitava a igreja, né? Aí depois aceitou Jesus, e está tudo bem, um amigão, uma ovelha boa, isso já tem 2 anos. Então, amada, as crianças, elas são a igreja de hoje. Elas ganham almas, elas testemunham, ela não pega doce de corma de Damião, faz bom testemunho, dá bom testemunho mais do que muito adulto. Por que tu não come? Porque é do capeta, é do diabo, eu não como. E às vezes fala assim, minha avó quer me dar, meu pai quer me dar, come tu. Eu não como, eu sou de Jesus. Se ensinar, aprende, querido. Jesus disse, né? Ensina a criança, o menino no caminho que deve andar, ele pode envelhecer, né? Ainda que não vai se desviar dele, aprende. Quem às vezes não aprende é o adulto. Como criança aprende. Deus continue abençoando. Mas vamos lá, Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 15, a palavra de Deus, ela diz assim, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor, e aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade
e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Só tem, amém? Deixa eu orar contigo só mais uma vez. Pai, perseverando em oração, eu venho, Deus, em concordância com as orações que foram feitas, mas também te pedir de forma muito, muito particular agora, por cada pessoa que se encontra nesses atos. Senhor, eu reivindico, Pai, a vida de cada um, a alma dele, a alma dela, para que o Senhor não deixe nada distrair, a cabeça vagar, pensamentos, preocupação de ontem ou de amanhã, atrapalhar agora, essa hora preciosa, esse momento, Deus, que cada um que faça como Maria, escolha a boa parte, queira ouvir o que tu tem a falar, ministrar para esse coração. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, me ajuda a não estragar nada, que o Teu Espírito Santo venha fazer aquilo que lhe apraz, nesse tempo, Deus, determinado, oh Deus, seja feita a Tua vontade, que todo demônio seja amarrado, amordaçado, derrotado, todo impedimento seja jogado por terra agora, e que o Senhor venha fluir com o Teu poderoso, maravilhoso Espírito Santo, e assim testificar, falar, confirmar a cada coração o Teu propósito, a Tua obra e o teu ministério em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amado, é só Deus mesmo, eu não sou muito bom não, então eu preciso da tua ajuda, tá bom? O final do verso 22, coloca aí para mim, faz favor, que estão olhando aí, isso. O final do verso 22 está assim, e ainda há, e agora o final do verso 23, o Jesus disse assim, ó, para que a casa se... Então, quando eu falar assim, ó, para o meu lado esquerdo aqui, tem gente aí, amém? Amém? Quando eu botar o microfone, vocês vão falar o final do verso 22. Ainda há... Vocês não falam nada, não atrapalha não, tá? Vai chegar a vez de vocês aí. Vocês vão falar o final do verso 23. 1, 2, 3 e... Ainda há lugar. A gente treinou? Que é isso, hein? Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Ó, não passa vergonha não, vamos fazer bonito. Final do verso 23. O final, tá aí? Colocou aí para eles aí? Só o finalzinho. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Deixa eu começar pelo fim. O último versículo, Jesus falou assim, ó. Verso de número 24, ele falou assim. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha... A obra de Deus é linda, é maravilhosa, mas é séria a beça. Que Deus é bom, isso é fato. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Jesus falou para o jovem rico, por que me chama bom? Só um que é bom. Ele diz, Deus que é bom. Deus é bom, mas nunca foi bobo. Um dia, Hebreus capítulo 12, verso 16, verso 17, revela o que não está escrito em Gênesis, onde diz assim, Esaú nem com lágrimas achou lugar de arrependimento. O cara era de caça, bom a beça, Jacó amava Esaú por causa da caça, um cara de guerra, com coragem de encarar, seja qual for o animal, e aí ele chora e nem com lágrimas, a Bíblia diz que Esaú alcançou o lugar de arrependimento. Isso é um mistério, querido, e ao mesmo tempo uma informação importante demais, porque nem sempre quem chora está arrependido, mas a maioria das vezes quando a pessoa está arrependida, ela também chora, e ele faz isso. O que Deus, o texto diz que ele assim, né, desprezou a primogenitura. Querido, em nome de Jesus, Esaú, como muitos crentes, sabia o que Deus tinha para a vida dele. Esaú, como muitos, tem gente, né, é normal, novo convertido, eu não sei o meu dom, eu não sei o meu talento, eu não sei o ministério, eu não sei o que Deus tem para mim. Faz parte, é normal. Agora, tem gente que sabe, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para adorar, Deus me chamou para visitar, Deus me usa em cura, Deus me usa em conselho. Tem ou não tem? Amém? Tem, querido. Tem gente como Esaú, sabe o que Deus tem para ele. Querido, não despreze. Não despreze o que Deus tem para a tua vida. Não empurre com a barriga. Não deixe para amanhã o que Deus falou a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra.
Não brinque. Até Jesus, os caras falam lá, Lucas capítulo 24, se eu não estou enganado, verso 32, quando ele falava e abria a Escritura, os dois discípulos caminho de Emaús, o nosso coração não ardia, Jesus abria a Escritura, imagina eu e você, imagine a gente. Então o texto é claro, Jesus falou assim, ó, quem foi convidado, ele declara que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E Jesus falou, tudo tem limite. Tem coisas que não tem como a gente voltar atrás, porque Deus espera a ação correta, a atitude correta. Claro que desprezar a primogenitura não é qualquer coisa, é muita coisa. Então a gente tem que ter cuidado para não... Essa semana, visitando uma ovelha, ela falou assim, pastor, eu sei o que Deus tem para mim, mas estou dando tempo. Falei, bem-vindo ao grupo que tem agenda própria. Tem gente que tem agenda própria, né? A vida não é dele, não? Não entregou. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Não foi colocado na mão dele, ele falou, aquele que está na minha mão, ninguém vai arrebatar. Querido, a agenda do céu tem que mexer com a tua vida. Ela tem que mexer na sua vida. Não é a gente ter agenda própria. Mas vamos lá. E aí, no início, Jesus, ele fala de uma grande ceia, que mandou preparar, está tudo pronto, e ele fala para um servo dele, e chamar o povo, convidar o povo para a ceia. Verso 17, verso 18, verso 19, diz assim, e começaram a escusar-se. O primeiro disse, comprei um campo, importa e vê-lo. O segundo disse assim, comprei juntas de boi e tenho que alimentá-lo. E o terceiro disse, casei, portanto, não posso ir. Igreja é para cumprir o ID. Se não é clubinho da Luluzinha ou do Luluzinho, né? Igreja é para fazer a obra de Jesus. Amém? Amém? Amigo, glória a Deus, amém? Gente, igreja é para fazer a obra de Deus. Isso é vitalício. É até Jesus voltar ou até Ele chamar a gente. Não é fim de semana, não é uma vez no ano, não é que nem Natal ou Ano Novo que isso acontece, não. Igreja é para servir Jesus, fazer a obra do Senhor. E quando a gente faz isso, quem se envolve, desenvolve. Eu falo muito isso lá na igreja. Quando a gente faz isso, a pessoa fala, pô, fulano está uma benção, porque está se envolvendo. Quem se envolve? Crianças, que tem um ministério na multiforme graça ao Senhor, como está lá em Pedro, capítulo 4, verso 10, tem um ministério que Deus dá e chama pessoas para casa, crianças, adolescentes, juniores, e por aí vai embora. Então a pessoa vai se envolvendo, vai orando, vai chorando, vai se preocupando, Deus vai capacitando, o Espírito Santo vai derramando de graça sobre graça, as águas do tornozelo pode ir até os joelhos, as águas do joelho, ou seja, Deus vai nos envolvendo, a gente vai se aprofundando, e é normal a pessoa ir desfrutando coisa da paz de Deus, e ela vai somar, ela vai ser alguém que vai fazer a obra de Deus e não vai lutar a luta errada. Isso é antigo, as pessoas entenderam errado. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, pegamos um homem que não é um dos nossos, que estava expulsando o demônio. Jesus falou assim, faz isso não, cara. Ninguém faz milagre em meu nome e é contra nós. Ele diz assim, ó, quem não é contra nós é por nós. Jesus diz assim, ó, quem luta a luta certa, não vai lutar contra a gente. Está expulsando o demônio? Quem faz milagre não é contra nós. Quem luta a luta certa, querido, vai ser bênção, vai ser resposta, vai ser solução. Não vai ser problema. Não vai ser alguém problemático. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, o jogo da seleção foi que hora? Na hora do culto. E aquilo, troca, não troca, e vai. A gente não vê Deus. Deus é Espírito. A gente não vê Deus. Mas a forma que a gente trata as coisas de Deus diz como Deus é para a gente. E Deus tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus falou em Mateus 10 assim, aquele que ama pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu amo minha esposa de paixão, amo meu filho e minha filha, mas eles perdem lavada para Jesus, querido. E eles têm prazer em ouvir isso. Eu falo para ela, o principal sim que eu dei não foi no altar para minha esposa, foi para Jesus em 13 de junho de 1999. Sim, Jesus, eu entrego minha vida para ti. Esse foi o principal sim da minha vida, e é até hoje. Queridos, então, o padrão divino é Deus ser a pessoa mais... Esse é o desafio do crente, tá? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus ser... Aí, teve aí o jogo. Aí tem aquele zum no grupo da igreja. E aí, vai mudar o horário e tal, aquilo, outro. Aí, eu no culto, né, tem coisa que a gente faz que nem Esaú, se faz de surdo, deixa para lá. Que nem Saul, perdão, Saul fez isso.
Aí, de manhã na EBD, eu falei, gente, o jogo do Brasil a tal hora, como patriota, torcedor, apesar da seleção... Dito isso, o culto, comemorar, 19 horas, conto contigo. O irmão que só tem lá na Vila Era, aqui não tem isso. Diga, aleluia! O irmão mais crítico lá da igreja, que tudo critica, ficou vendo o jogo. O Brasil perdeu, bem feito. Gente, não dá para contar com o Brasil, eu gosto de futebol pra caramba. Sou flamenguista, jogava bola, zagueiro, capitão do Interlândia. Só parei de jogar bola que eu me converti, porque todos se converte. O jogo era, eu jogava bola domingo, 9 horas da manhã. O que tem 9 horas da manhã domingo? Perdeu, capeta. Até o futebol perdeu. Estou na EBD lá. E aí é muito bom, né? Eu brinco lá, teve um culto dos homens lá na igreja, eu falei, vem com a camisa do time que tu torce. Meu irmão, pensa qual camisa deu mais. Flamengo. Pensa, única camisa que deu um só. Botafogo. Pensa, camisa que deu uns 3, 4. Fluminense. Pensa na dinâmica que te fez quem caiu. O Vascaíno. Eu estou brincando assim. Aconteceu isso lá, tá? Eu estou brincando assim. A gente grita e torce para o futebol. E não é pecado. Se você acha pecado, tu não entendeu o que é pecado. Pecado que a Bíblia diz que é pecado. Tá bom? Vai para o futebol, vai para o estádio. Quando o time gritar palavrão, tu não canta palavrão. Né? Bom, juiz. Não. Tu não xinga, tu é crente, tu tem domínio próprio. Mas vamos lá, não é pecado. A gente grita. Por que não vai falar de Jesus para os outros? Bota força para as coisas e não vai botar força para o reino. Por que não vai pregar Jesus? O texto diz que o homem foi, convidou me tenha prescusado, que é falsa desculpa. No grego significa falsa desculpa. Me tenha prescusado, né? Eu comprei um terreno, tem que vê-lo. O outro, me tenha prescusado, comprei 12 juntas de boi e tenho que experimentar. O outro, casei. Então me tenha prescusado. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele teve, o primeiro contato dele foi frustrado. Meu irmão, não pare. Repita, propósito. Olha para o propósito. O problema é que tem gente que não faz a obra porque fica olhando para resultado. A gente tem que olhar para o propósito. A gente tem que entender o propósito de Deus para a nossa vida e focar nele. Pastor Noé, conhecido como pastor de fazer obra, 100 anos fazendo uma arca. É ou não é fazendo obra? 100 anos fazendo uma arca. Noé, da Bíblia. Está pensando em algum pastor, né? Qual era a igreja do pastor Noé? 8 pessoas. Uma igreja cheia? Não. Lá fora, muito mais do que aqui dentro. Mas firme no propósito. Se não eu olhasse para resultado, poxa, só tem eu mais 7. A minha família chega na igreja e enche a igreja. Só tem a gente. Não, mas ele olhou, foi para o propósito, faz uma arca. Pronto. Querido, olha para o propósito. Se tu olhar resultado, não vai haver perseverança, não vai haver constância. A Bíblia diz que é Ele que dá o crescimento. É Ele. Então, olha, bota os seus olhos no propósito e prega para... Pastor, eu chamei e não veio. Eu convidei e não veio. Deu desculpa. Querido, em nome de Jesus, não deixa o mundo, ou a indiferença do mundo, fazer você ficar indiferente com Deus. Doe a tua vida, use a tua vida para servir ao Senhor. Às vezes as pessoas ficam nisso. Poxa, eu chamo, ninguém vai. Continua chamando, querido. Não perca tempo com quem não quer nada nesse momento. Ore por ela, porque crente sabe que tempo é vida. Ore por ela, continue orando. Mas se nesse momento ela não quer, ok, continue orando. Mas vai para outro. Porque Deus quer que a minha casa se... E ainda há lugar, amado. Ele foi chamar. Ele foi lá e falou, não tem escusado. Coisa chata é tu ir na porta de alguém, chamar alguém, e a pessoa, tu vê que a pessoa está dando desculpa esfarrapada. Ela está mentindo na tua cara, está dizendo assim, não posso ir, não quero. Fala logo, né? Não quero ir e tal. Ela está fazendo isso. Amado, em nome de Jesus, como é importante a igreja entender que a alegria da salvação, ela sempre vai ser regada, banhada pela alegria de servir o Salvador. A alegria de fazer a obra, de chamar pessoas, de convidar pessoas. Como é que faz isso? Vem ver. João capítulo 1. Filipe pega alguém, achamos o Messias. Que é isso? Vem ver. Simples assim. Vem ver. Chama para o culto.
Deixa que Deus na atmosfera aparece para ele. Deixa que Deus faz quem está sentado em treva ver uma grande luz, né? Aparecer para ele. Chama, convide vida, chame. Eu falei com meu filho, chama todos os coleguinhas para a semana da colheita. Inclusive aqueles que falam que nunca vai a uma igreja. Chama, meu, ora por eles e chama eles. Pai, se ele não for, vai. Recentemente agora teve um lá que foi para a igreja, chegou em casa todo bobo. Vizinho mesmo, vizinho de rua, literalmente. Vô, pai, fui para a igreja, fui bom. Aí o avô dele, que gosta de beber todas, me parou. Pastor, meu neto foi lá na igreja com teu filho, gostou, vou lá com ele. Falei, tá dando certo, varão. Falei, tá dando certo. Ele, meu, estão me chamando agora para semana da colheita. Amado, olha para o propósito. Pelo amor de Deus. Deus tem propósito de todo crente. Tem alguém que foi curado aí? Diga aleluia. Tem alguém que já foi liberto de alguma coisa? Diga aleluia. Tem alguém que foi salvo aí? Diga aleluia. Tem alguém que a vida é abençoada? Diga amém. Pô, se Deus faz tudo isso, a gente não vai servir Ele? Não combina. Se Deus cura, liberta, transforma, e agora eu não vou servir a Ele? Ah, por favor. Aí, então olhe para o propósito. Não fica olhando para o resultado. E deixa Deus cumprir o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Meu irmão, Ele vai fazer a obra. Ele vai testificar no tempo dele. Faz a obra do Senhor. O verso de número 21, diz assim, então, é que tem 3 versículos que o pessoal deu desculpa, né? Tem tanta desculpa, só Jesus. O 21 diz assim, então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, e aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, porém, ainda há lugar. O que Jesus fala para ele? Não perca tempo com eles, mas continue a obra. Senhor, sabe o que aconteceu? Deu desculpa? Também deu? Também deu. Aí aquilo indignou o Senhor, você faz o seguinte, agora sai, pega pobre, aleijado, gente, pessoas com dificuldades se achegar ao templo. Cego, o texto diz, verso 21, aleijados, mancos, e os pobres que também tinham dificuldade de locomoção, fragilidade, fraqueza, na época, com bastante dificuldade de locomoção. E a Bíblia diz que ele faz isso, e então eles vieram. Tem gente que se chamar vem, mas se não chamar não vem. Vou repetir, querido. Tem gente, se chamar, vem, amado. Mas se não chamar, não vem não, amado. É simples, vem ver. Foi e viram. Sábado passado, retrasado, ano passado foi ontem. A gente fez o Arraial do Povo de Deus, que a gente faz a vez lá na igreja. E aí, o nosso terreno tem quase 1.000 metros de espaço, né? Quadrado, no caso. E aí, alugamos uma lona, porque tem gente com criança, né? Idoso, e está frio, estava frio, né? E aí o pessoal fica ali, toda ano a gente faz isso. O rapaz que foi lá colocar a lona lá para a gente, tem vizinho do lado e tem vizinho do outro. E na sexta-feira, a gente começou quinta-feira a arrumar as coisas. Na sexta-feira, um muro mais alto lá, os irmãos da igreja estavam botando refletores para iluminar melhor o terreno. O vizinho reclamou um pouco, faz parte, normal. Aí, eu falei para o rapaz que trouxe a lona com 2 hastes, para botar lá maior um pouquinho. Eu falei para ele, abençoado, faz favor para mim, não bota a lona aí não amarra nada ali não, a gente já botou uns ganchos ali, tá vendo? Aí eu mostrei os ganchos, porque eu não contei tudo, né? Falei assim, porque para evitar alguns problemas. Pastor, isso para mim é tranquilo, pastor, não é problema não. Pastor, se tivesse problema que eu estou, aí eu pensei assim, vai falar que está com problema em casa, sei lá, né? Uma coisa assim. Eu, é mesmo, varão, o que foi? Pastor, hoje tem 39 dias, pastor, que a minha esposa se enforcou dentro de casa. Eu fiz o que vocês fizeram agora. Eu, que isso, cara? Eu falei, não, peraí. Dei a volta na lona, abracei ele. Peraí, cara, deixa eu dar um abraço, pelo amor de Deus. Ele todo durão. Abracei ele. Pastor,
discuti com ela de manhã, eu tenho 39 anos, ela tem 19, meu segundo casamento, e fui trabalhar, bobeira, pastor, besteira, vi o negócio do meu telefone na bobeira, fui trabalhar, falei para ela uns palavrão lá, você bobeira e tal. Pastor, cheguei em casa, cadê a mulher? Nada. Liguei, nada. Desci para a loja que a gente tem lá alugado, você que ela está na loja? Nada. Liguei, aí veio, fui no terraço, ela enforcada no terraço, pastor. Peguei minha mulher, já há muito tempo assim, lá. Está difícil a beça, pastor. Meu pai está com câncer, minha mãe descobriu hoje também que está com câncer, está difícil pra caramba, pastor. Eu falei para ele assim, cara, eu não sei o que te falar, mas uma coisa eu sei, vou orar para você a partir de hoje, e se você quiser, tem aqui na igreja uma campanha que eu faço, nos lares, chamado Minha Casa, um Lugar de Paz. Ele, que pastor? Essa campanha é feita nos lares, são 4 semanas, se você topar, pastor, segunda-feira 4 horas, então 4 segunda-feiras, 4 horas a gente vai estar lá. Pastor, olha em casa, eu quero que o senhor ore lá no lugar lá, aonde ela, e ele está agora apenas na semana da colheita. Mandei ele, né, eu quase trouxe ele aqui. Eu falei, varão, tem culto hoje, vem. Um rapaz que tu olha assim, bem sucedido, ele falou lá, pastor, eu pago a minha dívida toda, sobra 15, 20 mil. Está tudo bem, né? Eu falei, parece que está, né? Pastor, mas eu tomo Rivotril para dormir, eu não durmo há anos. Meu irmão, não consigo nem ver série direito. Eu estou lá no sofá. Dormir é muito bom, né, gente? Cara, crente é doido. Porque orar de madrugada é só crente, porque dormir é bom a beça. Jejum, comer é bom pra caramba, gente, cá para nós. Só faz jejum quem é crente. E quando a gente faz jejum, aí que tem pudim mesmo na geladeira, né? Aí que tu olha assim, tá furioso o inimigo, né? E por aí vai embora. Eu falei para ele, varão. Ele falou assim, pastor, a minha vida está difícil, o mundo está cheio de gente assim. Chama, querido, porque vai se cumprir o que está em Romanos. A criatura ou a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só chamar, vem, chama, querido. Ele falou assim, sai, traz. Ele foi, e eles vieram. Sabe por quem dá lugar? Porque tem o teu pai, tem tua mãe, tem teu filho, tua filha, teu avô, tua tia, teu amigo. Querido, chama, eles vão vir, amado. Ora e chama. Cumpre Atos 1:9, 1:8. Ser minha testemunha. Dá testemunho. Mãe, a senhora sabe que eu não tinha pai, hoje eu tenho. A senhora sabe que eu não tinha perdão, hoje eu tenho. A senhora sabe que eu não tinha... Fala, querido. Tem gente vendo a carta viva que Deus está escrevendo, inclusive eu e você. Amém? Chama vidas, chama elas, chama para ir ao culto, chama para ir à célula, aos pequenos grupos, pequeno grupo aqui, né? Para ir aos pequenos grupos, chama para ir no culto de mulheres, de homens, chama para ir no culto de inverno, de primavera, de verão, que tem no sítio lá, né? Nos 4 estações do ano. Querido, chama pessoas. Não pense que você tem que ser o Billy Graham da igreja, tem que ser o servo, imparável. Vem, vem. E se prepare para orar, amado. Ore, leia a Bíblia. Você vai ver que as manifestações, a maioria veio quando alguém orou. Ore por vidas, ore para Deus tocar em dupla mesmo. Eles fazem isso. Aí Jesus manda ele fazer, e tinha um servo fazendo. Sabe qual é o nosso problema? É que as pessoas têm nosso dinheiro, mas não têm nosso tempo. É mais fácil você dar dinheiro para as pessoas do que dar teu tempo. E vou te mostrar agora. Tu está lá no trânsito, aí vem alguém com aquele olhinho do gado do Shurek. É gato? Eu não sei se é gato, eu não vejo muito. Meu irmão, eu sou ruim disso, Abelso. Minha esposa ria, eu sou ruim de ditado. Dia que tu anda, que eu não vou dizer mais nada, eu não sei, né? Aí vamos lá. Aí a pessoa faz aquele olhinho lá, o que tu faz? Tu fala assim, quanto é a jujuba? R$2, tu dá 5. A pessoa vai te dar a jujuba. Aí tu, não, vende para outro, fica para você. Tu deu dinheiro. Mas se a pessoa falar assim, poxa, me dá 5 minutos do teu tempo. Estou com pressa, varão. Dá não. Esse é o nosso problema. Aquietai-vos e sabede que o Senhor é Deus. Querido, dá o teu tempo. Não manda mensagem, não. Vai lá. Vai lá. Não dá só uma oferta, não. Vai lá. Eu quero ir na tua casa. Repita comigo. A surpresa surpreende. Amém? Vai lá, querido. Agora, tem uma galera que está na minha lista lá e eu fui. Aí eu chamei uma galera. Chamei a galera e a gente vai lá.
Chegamos lá, o cara falou assim, eu falei para ele, para o pai dele, fala que você vai visitar ele. Falei, filho, tal dia, eu posso ir, quero conversar contigo um negócio daí. Tá bom, pai. Só que tu não vai não, quando chegar lá vai chegar eu, o irmão Y, o irmão B e tal. Aí, combinado. Para as coisas espirituais não há lei, né? Combinamos. Chegou lá, quando ele abre o portão, tá eu lá. Surpresa! Aí ele, caramba, pastor, e tal. Meu irmão, foi uma benção. Foi uma benção. Tá para ir na semana da colheita, estamos trabalhando para isso. Terça, quarta, quinta, sexta. Os pregadores estão avisados, mensagem evangelística, e vamos lá. Amado, vai, querido. Dá o teu tempo para a obra de Deus. Se a gente não servir, a gente serve para quê, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente não servir, a gente serve para quê? Para só ser abençoado? E coisa gostosa, quando tu olha assim, cara, Deus me usou. Quando tu vê alguém se batizar, e tu vê assim, ó, poxa, eu ganhei essa vida para Jesus. Alguém com casamento restaurado, tu olha assim, pô, Deus me usou para isso. Então, ele foi, trouxe cegos, coxos, improváveis. Não vai vir. Quem mandou a gente ir, vai junto, convencer, converter, trabalhar, abrir caminho, jogar muralha. Meu irmão, o Espírito Santo vai junto. Ele vai tocar em vida. Esse homem faz isso. Aí, o texto diz que ele chega, o lado, no caso aqui, o lado direito de vocês, meu lado esquerdo, leu lá o finalzinho e disse, Senhor, feito está como mandaste, e mais ainda há lugar. O que Jesus faz? Não para. Tem algo mais precioso do que uma alma? Pode ter para as pessoas. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Esse é o padrão divino. E quem é de Jesus, ama o que Jesus ama. Amém? Quem é de Jesus, ama o que Jesus ama. Eu sei que hoje tem a igreja que precisa ser evangelizada, mas tem a igreja que evangeliza. Tem a igreja que é missionária, e tem a igreja que é o campo missionário, né? Faz parte. Aqui era fazendo, graças a Deus, um sucesso. Imagine 2, 3. E aí ele falou assim, ainda há lugar. A gente está apoiando uma missão lá no Nordeste. A pastora Girlaine, se você lembrar, ore por ela, é uma menina jovem, que a vida dela é de Jesus. E aí ela está lá, né? Eu estou para ir agora, no final do ano, separar uns dias para estar lá. Meu irmão, é uma aldeia aqui com 200 pessoas, um lugarejo, lugarejo, e outro a 40 minutos. Ela fala assim, pastor, às vezes para a gente ir na pizzaria é 40 minutos de carro. Para a gente ir numa pizzaria. Não tem. O lugarejo que a gente está aqui, só tem uma padaria, ela manda pedido de oração, manda vídeo. Há um tempo atrás, estava uma seca muito grande lá, o pastor aqui é muito cabra, poucas vacas, e está uma seca e tal. Aí 2 semanas depois ela mandou o vídeo, as crianças correndo para um lado e para o outro, choveu. Todo bobo, porque choveu, não chovia lá há meses, e choveu até demais, né? Ela falou que até transbordou lá. Então não reclama da benção não, falei, agradece aí. Essa menina tem 20 e poucos anos, casou lá, tu viu o casamento dela? Uma roupa que você não vai num culto de sábado na igreja. Simplesinha, o marido de lá mesmo. E ela falou, pastor, minha vida está para cá, pastor. Está para servir Jesus. Não está preocupada com shopping. Por favor, não estou dizendo que está errado isso, tá? Mas tu vê gente que a vida dela é para a glória, honra e louvor de Jesus, querido. Pensa que está lá, ganhando alma. Esses dias ela me ligou, pastor, ora aí, a minha jovem aqui, a menina que liderava a juventude, falou assim para mim, pastor, eu vou dar um tempo. Ai, meu Deus do céu. Pensei que isso acontecia isso aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, lá no Nordeste também. Vou dar um tempo, pastora, vou dar um tempo para eu vejo. Ela, poxa, está indo agora, dia 20, agora tem uma caravana, gente para caramba, semana que vem. Amanhã, né? Hoje é 19, né? Amanhã uma caravana de vários lugares do Brasil, lá impactar o Nordeste, lá onde ela está lá. Agora, ela está lá há 6 anos. Quem tem, acho que 25, tinha 19. E está lá. E ela falou assim, pastor, se eu não servir, para que eu sirvo, pastor? Para que eu sirvo? Eu falei, que Deus te sustente, te abençoe e te recompense. E vai recompensar, né? E assim foi. O texto continua dizendo que, verso 23, acompanha aí. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força a entrar para que a minha casa... Jesus ouve aquele homem falar, Senhor, o que tu mandou eu fiz, está aí, ó. Veio alguns, está aqui. Aí Jesus falou assim, agora, ó, sai pelos caminhos, pelos becos,
e força a entrar. Assim como a gente tem que olhar propósito e não resultado. Assim como a gente tem que entender que se a gente chamar, tem gente que vem, a gente também tem que entender que às vezes a pessoa não vem porque tem guerra, querido. Existem pessoas que existem guerras para elas reagirem a um convite feito da parte de Jesus para elas. E o que Jesus falou assim, ó, força a entrar. Não só queira, amado, ore por vidas, ore mesmo. Ore repreendendo o inferno. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, Efésios 6. E depois Jesus falou Jesus falou em Mateus que as portas do inferno, ou seja, elas existem, não vão prevalecer contra a igreja. Então lute espiritualmente. Às vezes a pessoa está na igreja, mas existem demônios literalmente que lutam para ela não ir, que lutam, é pesadelo, é ataque, é opressões. O que fazer, amado? Luta. Vai lá, se esforça, persiste, não desiste, continua. Por quê? Porque é o que Deus espera. Uma igreja imparável, uma igreja que não para, uma igreja que é firme, constante, abundante na obra do Senhor, não no evento que tem uma palavra, não no evento que tem uma participação, mas alguém que está na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, alguém que sabe, Jesus está voltando, está mais perto do que ontem, e importa que a nossa mão esteja cheia. Querido, Jesus não precisa, mas conta comigo e com você. Conta com a gente. Quer ver? Para tu entender como Jesus conta com a gente. Parábola dos talentos. O que ele deu mais talento, ganhou 5 talentos. O outro ganhou 2, o outro ganhou 1. Amém? Sabe quanto é um talento? Lá tinha talento, dracma e denário. Dracma, moeda do povo judeu da época. Denário, moeda do povo romano da época. Ambos representavam um dia de trabalho. Então, o soldado romano ganhava um denário. Moeda dos gregos, dos romanos, né? Está aqui. Ok. Está aqui todo dia de trabalho. A dracma, a parábola da dracma perdida. Os judeus ganhavam a dracma, um dia de trabalho. Talento, 6.000 dias de trabalho. Um talento, que podia ser um saquetel, cheio de moedas que equivalia a 6.000 dias de trabalho, ou, literalmente, como fosse uma barra de ouro, uma barra de prata, está lá um talento. 6.000 dias de trabalho, que dá 300 mil reais na diária do salário mínimo hoje no Brasil. 300 mil reais. É pouca coisa? Não, concorda comigo, amém? Imagina agora você ganhando 300 mil reais. Dá para dar um cu de ação de graça, não? Tudo na conta, vem que vai ter cachorro quente, pizza, né? 300 mil. O 2 talentos, 600 mil reais. Quem ganhou 5 talentos? 1,5 milhão. Deus confiou isso. Olha só o que Deus confia na minha mão e na tua mão. Não sei se você consegue entender, não é pouca coisa não, querido. Deus confia como fosse algo de 6.000 dias de trabalho, para a gente multiplicar. A gente entender que Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. Ele convence e a gente não desiste. Ele diz, vai lá pregar e a gente se faz de fraco para ganhar os fracos, se faz de louco para ganhar os loucos, a gente dá o nosso jeito. A gente não desiste. Aí Jesus falou assim, ó, vai lá, forçam a entrar. Jesus não cansou de mim, Jesus não cansou de você. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Não desista de pessoas. Pastor, tem gente complicado. É porque você vê a aparência, Deus vê coração, amado. Deus vê pessoas que sabem o desespero que está. Claro que tem gente que ama as trevas do que a luz. É normal, mas isso não é padrão. O padrão é o homem, a mulher perdida, quando é alcançada, e aí se converte, é transformado. Então, amado, seja alguém imparável. Seja alguém que a obra de Deus é importante. Não só venha ao culto. O que Deus pode fazer numa vida que está na mão dele? Tudo. Tudo. Busca o reino, sua justiça e as demais coisas. A minha vida é um quebra-cabeça, a tua vida é um quebra-cabeça, e Deus sabe montar esse quebra-cabeça como ninguém, amado. Ele sabe pegar, se a gente buscar o reino dele, a justiça, ele sabe botar as coisas no seu devido lugar. Tem um pastor amigo meu, ele disse assim, pastor Marco, a minha filha, ela tinha uma doença que parecia que ela tinha 80 anos, mas ela tinha 22 anos. Que isso? Os ossos dela, como fosse o osso de uma senhora de 80 anos de idade. Ele, pastor, eu sei que isso é guerra, eu era de terreiro, a minha mulher era de terreiro, a gente aceitou Jesus, e tem essa guerra. Pastor, a minha filha sempre foi à igreja. Eu falei, é mesmo, Vasco? Mas tem 2 anos que ela começou a se envolver mesmo.
Ela começou a fazer a obra de Deus. Pastor, sumiu. Ela era aposentada pelo Itaú. Sumiu. Ela fez exame. Parece até o Wolverine. Quem já viu o desenho, né? Eu ia brincando, né? Eu falei assim, pastor, Deus sempre honra quem honra Ele. Ela só fez a obra. Ela deixou de ser mais uma. Ela só fez a obra. Ela falou, não quero ser só mais uma na igreja. Eu quero fazer a obra. Está aí. Pastora Priscila. Agora é pastora, prega. Foi curada. Ninguém orou. Simplesmente aconteceu. Pastor, é regra. É regra Deus abençoar quem faz a sua obra. Claro que é regra, gente. É regra tu ver a diferença de quem serve a Deus, de quem para quem não serve. E vereis a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Não é capricho de fazer alguma coisa. É dizer, Senhor, usa minha vida, Senhor. É fazer a obra do Senhor. E aí Jesus falou assim, força a entrar. Igreja, a nossa luta é para ganhar vidas e ver elas serem discipuladas, consolidadas, fortalecidas, somar junto com quem está somando no reino, pregar e evangelizar eles. Ganhou a alma para Jesus, uma grande vitória. Lá na igreja tem 2 faixas, que eu mandei fazer há alguns anos. Como eu amo abrir aquelas faixas. As pessoas se convertem. Eu quase trouxe elas hoje. Eu falei, mas se faz converter gente lá em nome de Jesus pela fé? Aqui também, em nome de Jesus, amém? Eu falei, poxa, como é que eu vou abrir lá? E aí quando a pessoa se converte, a gente fica aqui, aí eu mando abrir, aí abre lá. Uma faixa está escrita assim, hoje a festa no céu pela sua vida. A outra faixa está escrita assim, seja bem-vinda à sua nova família. Eu acabo de orar e tal, agora olha para trás, meu irmão, eu estou para ver um que não chorou ainda. Teve uma irmã que falou assim, pastor, meu marido é um brabão. O olheiro pegou e pá. Quando o cara olhou, como eu quero ser amado. Brabão. Os ogros também amam. Amém? Querido, eu amo abrir aquela faixa. Eu amo ganhar alma para Jesus. Eu amo evangelizar pessoas. Está na veia o evangelismo. O que Paulo falou para Timóteo, eu ouvi. Cumpre o ministério, evangeliza. Eu ouvi isso também. Querido, tem uma obra para a gente fazer e ela é ganhar alma para Jesus. Ela é ganhar crianças, ganhar adolescente e somar, estar junto. Às vezes, tu não sabe muito o que fazer, é só acompanhar quem sabe. É só acompanhar quem faz. Aí Jesus foi e falou assim, força entrar, porque eu quero que a minha casa se encha. Jesus quer a igreja cheia e eu também. Tem mais alguém aí? Amém. E eu também, amado. A gente quer a igreja cheia, lotada. Não atrapalha. Pastor, tem gente difícil. É até tolice minha eu achar que a igreja não vai ter problema. O pessoal vem arrebentado do mundo, vai ter problema, querido. O povo vem viciado, o povo vem sem estrutura familiar, o povo vem cheio de mazelas. Claro que vai ter problema. Não tem problema, problema é não ter solução. O problema é não olhar a solução. Tem um problema na igreja primitiva. As viúvas de fala grega são mal assistidas. As viúvas de fala hebraica são bem assistidas. Aí o povo viu que tinha um problema, mas tem que ser resolvido. Pedro, ô pastor, e agora? A gente não pode deixar o ministério da palavra de oração. Isso é importante, mas eu não posso desfocar. Eu tenho que preparar a palavra, tenho que jejuar, tenho que orar. Então prepara aí 7 pessoas. A Bíblia diz que eles trouxeram Estevão, Filipe, Nicanor, eles trouxeram os 7. O que a gente aprende ali? No meio do povo já tinha pessoas que o povo olhava. Esse irmão é benção. Esse irmão é solução. Esse irmão é diferente. Esse irmão é cheio de fé. Esse irmão é cheio de ousadia. Esse irmão é bom testemunho. Por que eles viram isso? Porque já tinha lá, pelo menos 7, que sabia que a vida era para a glória, honra e louvor do Senhor. Aqui também tem gente assim, querido. Amém? Querido, se doe, se junte, ganhe alma, tem um grupo. A visão de evangelismo da pastora é a tua visão. O céu trabalha com o que a igreja liga. Se a igreja liga na terra algo, o céu liga também. O que ligar na terra, será ligado no céu. Se a igreja liga uma atmosfera de ganhar, de cuidar, o céu vai ungir para isso. O céu vai capacitar para isso. Ele vai fazer isso. E isso vai acontecer, porque é a vontade do Senhor. Então entre. Vou dizer uma coisa aqui, por favor.
Eu sou ministro do Evangelho e às vezes o Evangelho não é tão agradável. Um exemplo, a pastora Márcia falou algo. O restante da liderança falou algo, o contrário. Claro, falou algo bíblico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vamos desviar. Está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus. O restante falou, fica o que ela falou. O céu não é bagunça. O céu trabalha com unção e direção. Tu vai ler 7 cartas que Deus dá. E o anjo, João, o único apóstolo vivo, fala com o anjo da igreja, aqueles pastores da igreja, problemas pontuais ou soluções que tem a igreja também, que é elogiada, que a igreja tinha. Então, amado, anda junto com a visão. Não é para ganhar dinheiro, não é bobeirinha, é para ganhar a vida e cuidar dela. A gente ganha a vida, discipula ela e envia ela para fazer a obra até Jesus voltar. Esse é o ID, o resumo do ID, né? Esse é o ID. E o texto, bota para mim, faz favor, o verso de número 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Ao 16, Jesus falou assim, ó, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Qual era o papel do servo? Só chamar. Só isso. A ceia já estava? Meu irmão, já está tudo pronto, querido. Já está tudo resolvido. Por favor, confie em quem já falou contigo. Paulo fala assim, eu sei o que tenho crido. Eu também, amém? Confie em quem já falou contigo, querido. Ei, já estava tudo pronto, já está tudo. Querido, a graça é dele. A glória é dele. A unção é dele. O perdão vem dele. A esperança vem dele. A paz vem dele. Quem batiza com o Espírito Santo é ele. É curado no nome dele. É liberto no nome dele. Famílias são restauradas por ele. É ele que capacita, é ele que vocaciona, que ele já está tudo pronto. É só fazer que nem Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. É só dizer, Senhor, eis-me aqui. Para quê? Para que a casa dele se encha. Deus sabe da importância da comunhão dos santos, porque ferro com ferro se amola, da congregação dos santos, porque fé tem que ser aferida, sim senhor, sim senhora, está certo, cuidado, ou não está, vigia, e por aí vai embora. Amado, chame vidas, chame pessoas. Campanha de multidão, cada um trazer mais um. Tu imagine, no mínimo, se tem 100 aqui, vira 200 semana que vem. A matemática está errada? Né? Campanha, 1 mais 1 igual a multidão. Tem experiência com o Espírito Santo? Convide vidas. Chame elas para Jesus. Chame elas para o culto. Seja alguém que vê o que Deus vê. Eu quero ver vidas sendo alcançadas, lavadas e remidas. E aí você vai ver que o Evangelho é o que Tiago disse. Não somos ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E aí Jesus termina dizendo para aquele homem, a casa está vazia, mas eu quero que ela se encha. Eu quero ela cheia. É o que Deus tem para a gente, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Amado, em nome de Jesus, há uma unção que não é para eventos, é para propósito. E qual o propósito? De viver e cumprir o ID de Jesus. Está cheio de gente nas igrejas, lá na Vila Era tem, na PIB de Vila Era, tomara que não tenha aqui, sem experiência com Deus. Difícil, né? Tá, querido. Tem muita gente que não sabe o que é arrepio inexprimível do Espírito Santo. Tem muita gente que não sabe o que é visitação do Espírito Santo. Tem muita gente que não sabe o que é o Espírito de Deus conduzir, guiar para algo. Por que isso? Porque o Espírito Santo não é para suprir a ausência, é para fazer a obra. E Deus sabe a predisposição do nosso coração, ou não. É para fazer a obra do Senhor, para a gente viver e fazer a obra do Senhor. O que precisa ser feito? Se arrependa de ter sido até aqui. Não leve a mal, por favor, não quero ser evasivo com ninguém. Mas ter sido até aqui alguém que fez pouco ou nada fez. Se arrependa, Senhor. Um dia Jesus falou assim, arranca. Habita essa terra, né? Já está aqui 3 anos nessa terra, e inútil. Deus plantou uma figueira no meio da vinha. Veio 3 anos, não tinha fruto. Aí Jesus falou assim, Senhor, deixa eu escavar, botar esterco. Se daqui 1 ano não der fruto, aí o Senhor corta. Jesus está lá do céu, Senhor, dá mais uma oportunidade. Lembra de Esaú? Brinca não, querido. Dá mais uma oportunidade. Dá.
chama para o futebol, chama para o cinema, chama para tanta coisa, chama para Jesus. Vão para o culto, vão para a igreja, vão ouvir, vão ver o que Deus tem para fazer. Chame para que seja alcançada pelo Senhor. Tu vai ouvir pessoas falar assim: eu quero louvar a Deus, porque o irmão A, o irmão B me chamou e Deus mudou a minha vida. Está cheio de gente assim, querido. É ou não é? Fulano me chamou para o culto e Deus chegou e quem estava em trevas viu uma grande luz. Jesus foi, ó, tu não veio atrás de mim, mas eu estou atrás de você, Deus que tu nasceu. Eu tenho uma obra na tua vida, Deus que você nasceu. E aí o texto diz, Jesus, esquece a parte que ele falou assim, quem foi chamado não vai provar, isso aí não é para mim nem para você. A gente não está desprezando Jesus. Amém? Ele diz assim, ó, eu quero que a minha casa se encha. Como é importante entender a vontade de Deus e se juntar a ela em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, por gentileza. Pessoal do louvor, me ajuda aqui, faz favor. Amado, eu quero te desafiar, querido. Essa semana, você primeiro orar por alguém. Não faz a obra no supetão, não, ore. A obra de Deus não é feita na carne. Ore por alguém. Ou até mais de um. E qual é o desafio? Não só ore, depois vai lá. Dá o teu tempo. Deixa Deus usar você no teu tempo. Aquieta. A vida hoje está tão corrida, né? Porque tanta mazela na alma, né? É síndrome de pânico, é estresse, me ajuda aí, tem tanta coisa. Meu irmão, eu tenho um par, não sei o que tem essas coisas mesmo, não. Estresse emocional, né? Mas o que tem aí por aí? Ansiedade. Sabe por quê? Porque o povo está acostumado com isso aqui, ó. Literalmente, tá? Psicólogo, terapeuta de famílias, eles falam isso. Do mundo, né? Um aqui, o povo está acostumado com isso aqui, ó. Não gostou? Passa. Tu manda um áudio para alguém de 2 minutos? Podcast? Só não quer ouvir nada não, querido. Quer ouvir assim, ó. Vai pro inferno, pronto. Estou falando rapidinho. O pessoal fala que é podcast. E ouve no 2. Meu irmão, se tu me ouvir no 2, eu vou falar em língua. Eu falo para a igreja, tu ouviu meus áudios no 2, que eu já falo rápido. Ouve no 1 e ainda manda o 1 ficar quase 1, se puder. Ei, psiu. Só que a vida não é assim. E o céu também não trabalha assim. Tem hora que ele tem pressa. Filipe se apresenta, Filipe apresentou, o eunuco ouviu a palavra, está falando dele ou de outro profeta. E a partir de ali, Filipe falou de Jesus. Tem água, quem vai ser batizado? Nada, batizou ele, legal. E a Bíblia diz que Deus pega Filipe e transporta para os outros. Ali Deus tinha pressa. Mas o mesmo Deus que tem pressa, tem processo. E o processo dele tem a ver com estrutura e continuidade, né, que tem na nossa vida. Então você está acostumado a fazer isso? Meu irmão, peraí. Para de correr. Há uns anos atrás, uma ovelha minha, eu morava em outra casa, agora eu moro perto da igreja, eu morava, não era longe, mas também não era que nem hoje. E eu só andava assim, ó. Eu não tinha carro ainda, só andava assim. Aí ele falou assim, pastor, isso era um dia de semana, 2 e pouco da tarde. Pastor, ele é mineiro. Mineiro é, né? Pastor, você anda correndo, pastor? Devagar, pastor. Eu falei, é mesmo, cara. Aí eu parei, né? Você anda correndo. Tá doido? Tem uma morena linda me esperando, já tinha um filho, não tinha outro não. Daqui a pouco tá amarrador um piripaque, ele chegou sozinho, vai fora. Eu falei, não. Aí ali, naquele dia, eu falei, Senhor, a visão é muito mais importante, direção, do que pressa. É ou não é? Eu falei, não, parei, querido. Parei. Pega minha esposa, às vezes a pessoa fala, não, depois eu vou. Não adianta você ter força se você não tiver visão. Os filisteus sabiam isso e fizeram o que fizeram com Sansão. Deixa ele cego. O que adianta força sem visão? O que adianta ter força, mas não saber usar ela? Como é que eu sei, pastor? A pastora Márcia está aqui.
Quem dirige aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. É assim que Abraão fortaleceu a fé. Tu está na estrada e tem um caminhão na tua frente. E tu não está vendo lá. Mas tu quer passar. Porque você é brasileiro, um pouquinho de Ayrton Senna tem você, né? Tu quer passar lá. Aí o caminhão sinaliza. Não passa. Você está ali. Acabou que o caminhão vai e sinaliza. Pode ir. Você não viu, mas você confiou na direção. Deus faz isso. Deus é o caminhão, querido. E quem ele usa para sinalizar? O pastor da igreja, aqui é a pastora. Pode ir, vai. Está livre. Vai dar tudo certo. Vai, querido. Tenha força, mas tenha visão. Lá fora tu é tenente, sargento, advogado, arquiteto, empresário. Aqui dentro tu é ovelha de Jesus. Amém? Tu é ovelha. Aqui Jesus falou assim: Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Vou melhor, aqui tem cordeirinho. Apacenta meus cordeirinhos. Ei, amado, Deus funciona com o coração que Ele vê. E Ele vê o coração. Então, amado, dá o teu tempo, convide alguém. Seja, Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Eu quero ser alguém que está na vinha e o Senhor usa para alimentar. Que pelos frutos conhecereis. Pelos frutos você vai conhecer. E é fácil. Pastor, qual é o meu fruto? Mole. As mulheres dão a luz. Amém? Mangueira gera manga. Jaqueira gera jaca. Vidas geram vida. O fruto são vidas, igreja. Tem alguém, amém? Dons é outra coisa, não é pelos dons que se conhece, que também é benção. Os frutos são vidas. Gerem vidas. Tem um amiguinho lá na faculdade, no trabalho, tem um colega lá, que não é só um colega, é um campo missionário, é uma África. É um campo missionário que você precisa entender, Senhor. Ele é um campo missionário e o missionário aqui sou eu. O missionário, isso vai te gerar vai gerar santidade, porque não, agora eu tenho que melhorar, porque eu estou falando de Jesus e Jesus não combina com vida desleixada. Não. Aí tu vai ver o que é santidade, o que é consagração, o que é regeneração. Porque quem faz a obra de Deus se compromete com a obra de Deus. Um dia Noé falou: vai chover. E agora vai ter que chover. E ele se envolveu com a arca, porque ele falou que vai chover. Um dia Elias falou: vai chover. E agora ele teve que se envolver, porque ele falou: vai chover. Querido, fale. E você vai ter que se envolver. Vou te buscar. Por favor, vai buscar. Amém? Vai buscar. Semana retrasada, amiga da minha esposa, minha esposa dá aula, trabalha com a minha esposa ajudando, auxiliando. O marido dela se enforcou dentro de casa. Dá uma praga isso, querido. Sabe o que? Tigrinho. A irmã falou de dízimo e oferta. Só não dá dízimo quem não é, ou melhor, só fala mal de dízimo quem não é dizimista. Tigrinho. Pegou um dinheiro achando que um jogo desse aí da vida aí, apostou, perdeu. Cara trabalhador, cara, gente boa. Ia completar, se matou na terça, ia completar 30 anos no domingo. A filhinha dele de 5 anos pegou ele enforcado e falou assim: ajuda o meu papai a sair dos fios, a casa em obra. Ele foi no fio do banheiro e fez essa doideira. Sabe por quê? Porque vida sem Deus, gente, é vida sem paz. É vida sem paz. Tu não tem noção do número de pessoas que pensam em loucura, que paz guarda a mente e guarda o coração. E essa paz excede todo o entendimento. Cara, mas tu está de pé, porque o príncipe da paz sustenta a minha vida. E não é para oba-oba, é para viver e fazer a sua obra. Aleluia. Quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, por gentileza todos. Vem cá, não fique vergonha não, você vai conseguir. Eu quero fazer um momento precioso de oração por você, com você também. Tem uma obra de Deus através da tua vida. Se você, pastor, eu já convidei, as pessoas não vieram, não desiste. Muda de vida, mas continua a obra. Investe em outros, convida. Tem culto terça, né? Tem culto terça, convide pessoas. Tem culto quinta, tem culto domingo. Convide vidas, querido.
que se cumpra João 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas vão fluir do seu ventre. Eu não tenho um rio para fluir aí, como diz a Escritura. Tomara que não aconteça. É normal as pessoas falarem besteira, bobeira, para que isso? Ouça essa voz, não. A voz de Deus para mim e para você é: faz a obra, faz. Ganha alma, ganha. Faz discípulos. Ide, pregar o evangelho, ensinar e fazer discípulos. Faz discípulos, querido. Pode achar que no tempo de Deus Ele coloca onde tem que colocar, mas em todo o tempo só se coloque na mão dele, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho filhos perdidos, eu tenho marido perdido, esposa perdida. Deixa eu dizer algo para ti: não desista, não desista, profetiza, seja o maior profeta da tua família, fala mesmo, chega e fala: ó, tu vai ser um grande pregador da palavra de Deus, tu vai cantar, tu vai adorar, e Deus vai alcançar vidas através de você. Querido, seja profeta, não seja alguém: não tem jeito. Claro que tem. Não desista, querido. Chame para conversar, ore, se for necessário, se precisar, se Deus te incomodar, unge eles. Mas, amado, não desista. Um dia o salmista revelou para a gente como Deus trabalha: o que anda chorando e semeando voltará sem dúvida, não é mentira, com seus feixes cheios. O que rega o reino de Deus não é a água da Sedai, é a lágrima da igreja. Querido, chora pelos seus. Chora. Não é chorar de sofrimento, não. É chorar de quebrantamento. Senhor, eu te peço perdão pela dureza dos meus filhos, mas, Senhor, quem pede recebe, e o Espírito Santo vai te guiar. Chora por eles, querido. Não sofra só, lute. Tem gente que só sofre, chora de sofrimento. Onde tu está? No mesmo lugar de sempre, inclusive esperando se posicionar para agir através de você. Chora, querido. Chora no altar, chora na igreja. Não é depressão, não, mas não seja alguém seco, porque às vezes a luta seca, mas o quebrantamento restaura. E deixa eu te dizer uma coisa para ti: uma das facetas do nosso Deus, Ele é oleiro. Ele sabe cuidar desse vaso aí, amado. Amém? Feche seus olhos, mas não feche o coração, não. Isso, abre teu coração. Deus tem uma obra linda na tua vida, e eu não estou exagerando. Deus tem uma obra linda, querido. Tu sabe o que é quando tem adoração, o Espírito Santo te envolve, não sabe? Tu sabe o que é buscar e achar? Isso, cara. Deus tem uma obra linda. Homens e mulheres, sejam homem de Deus, mulher de Deus. Deixa Deus fazer mais, muito mais. Existe um legado a deixar, e ele tem que ser de servo e servo. Tinha um servo na parábola imparável. Imagine aqui na igreja, aqui em Vila dos Teles, 5, 10, 15, 20, que não para. O inferno vai ser saqueado com vontade, querido, em nome de Jesus. Olha o Senhor, coloca agora, aproveita essa atmosfera, coloca os seus em oração, coloca a tua família, faz como Deus orientou, amado. Ora ao Senhor pelos seus. Zaqueu, o carcereiro ouviu Paulo falar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Reivindica a promessa: Senhor, tu prometeu, Senhor, salva os meus, salva os que faltam. Tu está voltando, eu quero todo mundo no céu, junto com a gente, junto com o Senhor, louvando, bendizendo. E não desiste, não olha a aparência, não. Creia no que Deus está fazendo. Repreende o demônio, repreende a seta de desânimo e continua firme, continua constante, continua dizendo: capeta, não é você que eu sirvo, é o Senhor, e eu sei que o que Ele está fazendo é imparável. Agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus. Espírito Santo, ouve essa oração, Pai. A oração dele, a oração dela.
Senhor. Em nome de Jesus. Quero te pedir agora, Espírito Santo, se tem alguém aqui que está sendo um campo missionário, está precisando ser alcançado, se eu está ministrando na vida dele, dela, completa a obra, Pai. Completa a obra. Chama essa vida. Chama esse homem, essa mulher, esse menino, a menina. Faz a tua obra, Espírito Santo. Chega a esse coração agora. O Senhor prometeu: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. Vem agora perto, Senhor. Bate na porta agora, em nome de Jesus. Alcança essa vida. Faz de novo se for preciso. Mas traz a alegria da salvação. Traz a alegria de te amar, de te servir, em espírito e em verdade. Assim como eu toco em alguns, toque em todos, Jesus. Toca nessa vida, ô Espírito Santo. Arabassuri anda carabassou. Batiza com o teu Espírito, Senhor. Renova com o teu Espírito Santo. Aleluia. Faz isso, Jesus. Faz o que mais ninguém pode fazer. Oh. Volta, querido. Isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, deixa ninguém te distrair, não. Volta, querido. Volta a servir, volta. Volta a vir para a escola bíblica. Volta a adorar o Senhor com o teu serviço. Soma, querido. É verdade. Junto podemos muito mais. Somando, agregando, a gente vai muito mais longe e muito mais rápido para a glória do Senhor. Volta a fazer a obra do Senhor. Dá um bom trabalho para a pastora. Fala: pastora, eis-me aqui, pastora. Conta comigo. Eis-me aqui. E não seja alguém que vive olhando o resultado. Olha para propósito, querido. Olha para propósito. Quando vir guerra, o reino de Deus está cheio de gente com batalhas, mas servindo ao Senhor, servindo a Deus, com guerras, com adversidade, com circunstância contrária, mas lá, no arado, em prontidão, dizendo: conta comigo. E quando tu vai saber a história, tu vai ver que é alguém que sabe que apesar de ter aflição no mundo, tem bom ânimo, porque Cristo já venceu. Nesse mundo teria desafio, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Amém? Tem alguém essa noite, ainda com suas olhos fechados? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa noite eu quero entregar a minha vida. Eu quero dizer, Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu quero sentar na mesa. Eu quero participar da Santa Ceia do Senhor, né? Eu quero responder ao convite. Tem alguém? Se tiver alguém, erga a tua mão direita onde você está, dá um sinal. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou voltar, né? Eu me afastei, esfriei, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Se tiver alguém, querido, só dá um sinal. A gente vai orar de forma específica por ti. Levanta a tua mão direita. Se tiver guerra, o Senhor dos Exércitos vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Esse é o teu momento. Tem alguém essa noite? Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus ou voltar? Tem. O outro convite, na verdade, né? A outra direção. Amado, sirva com toda a tua vida. Sirva. Corpo, mente, alma e espírito. Quem quer que a gente separe áreas é o diabo. Deus quer que tudo que temos seja entregue a Ele. Sirva Jesus. Continue. Não existe aposentadoria não, amado. Existe combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Sirva o Senhor até Jesus voltar ou até Ele chamar. Sirva Jesus. Não deixa a tristeza e a decepção te parar. Não, pelo contrário. Saiba quem tu tem crido e olhe para Ele. E olhe também para os bons. Tem tanta gente boa na igreja? Tem, tu sabe. Olha você. Amém? Olha, não fica com os olhos de treva, não, olhando para problema, não. Olha para a bênção, em nome de Jesus. Senhor, sela decisões nesse coração. O que essa vida possa ter orado agora em secreto contigo. Senhor, liga no céu que foi ligado na terra. E eu quero te pedir, Espírito de Deus, dá a força que é necessária para não só falar, não só orar, mas praticar no seu dia a dia o compromisso, a aliança, o serviço ao Senhor. E Deus, levanta evangelistas, Pai. Levanta os homens e mulheres, que o amor deles é ganhar almas para o Senhor, é ver vidas tendo encontro genuíno e verdadeiro contigo. Deus, levanta homens e mulheres para que muitas vidas sejam alcançadas, sejam batizadas, tenham continuidade e também alcance outros, em nome de Jesus. Que o Senhor venha levantar na tua igreja, Pai amado, homens, mulheres, que a vida é uma missão no teu reino, aonde quer que estude, trabalhe, esteja, sirva ao Senhor com vida, com força, com continuidade. Continue a abençoar a pastora Márcia, Pai. Continue a abençoar a tua filha, a tua serva. Continue a dar ela graça, sustento. Que a destra do Senhor, a destra a mão dela para a guerra. Guarde a cabeça na batalha. Dê visão, discernimento para o que fazer ou o que esperar. Mas em nome de Jesus, conduz a tua igreja, Pai. Conduz o teu rebanho. Porque sabemos que a tua igreja, ela tem o potencial do céu para saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sonho, que o espírito de ousadia e intrepidez seja latente em cada, que não só tenha isso, mas que isso faça parte do seu viver, em nome de Jesus. O que crê diz